Irmãos, o título da palavra de hoje é Devemos passar para outra margem. Nós vamos estudar um texto bastante conhecido, livro de Marcos 4, do 35 ao 41, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Eu quero fazer uma breve introdução aqui com os irmãos. Para as nossas vidas, irmãos, existem duas margens para as nossas vidas. Uma, aonde tem tudo aquilo que agrada a Deus, e lá nós alcançamos a nossa salvação. E a outra margem, aonde tem aquilo que desagrada a Deus, e ali a gente não consegue alcançar a nossa salvação. Para aqueles que já se encontram do lado da margem, aonde tem tudo que agrada a Deus, para esses eu digo o que está em 2 Timóteo 4,7. Continue, combata o bom combate, acabe a carreira e guarde a fé. Mas para aqueles que se encontram do lado da margem, aonde tem tudo que desagrada a Deus, ou seja, lá não há salvação, para esses o conselho é: atravessem o mar e passem para o outro lado da margem. Porque quando nós precisamos, quando nós necessitamos passar para o outro lado, o próprio Deus nos chama, porque o Pai repreende o Filho que ama, mas Ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Amém? Lá em Marcos 4:35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Irmãos, se você for no início do livro de Marcos 4, a Bíblia vai nos relatar que o Senhor Jesus estava ensinando junto ao mar e se achegou diante dele uma grande multidão. Ele adentrou num barquinho que estava sobre o mar, e ali se assentou, e aquela multidão ficou na areia da praia ouvindo ele. E ali a Bíblia nos relata que ele ensinou em parábolas. Ele ensinou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então veja que primeiro ele ficou ensinando. A Bíblia não nos relata que hora era, mas ela fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro. Então, depois de ensinar, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi chamar todos. Passemos para o outro lado. Então veja como a gente falou. Quando a gente precisa passar para o outro lado, o próprio Senhor Jesus nos chama. Mas o que está implícito nesse passemos para o outro lado da margem? O que está implícito aqui que a gente não consegue ver se a gente só for pela letra aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: deixa tudo que te prende do lado de cada margem. A Bíblia diz assim: avalie-se o homem a si mesmo. Quantas pessoas até querem passar para o outro lado da margem, mas fica presa a um passado triste, guarda rancor, mágoa das pessoas, não libera perdão, irmãos. Mas não é liberar perdão na vida do irmão, às vezes não libera perdão na sua própria vida. Às vezes a pessoa fica presa àquilo: se eu tivesse feito diferente, hoje não estaria assim, já passou, esquece. Às vezes nós estamos presos a um vício, às vezes ainda nós vivemos
na prostituição, fica presa a uma amizade mal resolvida, às vezes uma briga familiar. Às vezes a gente fica preso até os velhos costumes e hábitos que a gente carrega do lugar de onde a gente veio. Se desprende de tudo. Não tem como nós chegarmos do outro lado da margem se nós não desprendermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que limpar o nosso coração, porque um coração puro, a única coisa que ele tem dentro dele é amor. Ele não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter ódio. Libera perdão na vida das pessoas. Então, quando ele fala para nós, passemos para o outro lado da margem, ele está falando assim, ó, avalie-se cada um o que te prende do lado de cá, da margem. Agora, a gente sempre ensina que tudo tem um propósito. Por que ele está chamando nós para sairmos da margem onde desagrada a ele, para passarmos para a margem onde tem tudo que agrada a ele? Lá em Apocalipse 21:5 está escrito assim, ó, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele quer fazer tudo novo na vida de cada um aqui. Mas para isso nós temos que nos desprender. Às vezes você já liberou o perdão, às vezes você já não tem mais ódio daquilo, mas você está preso a um relacionamento lá do passado. Então avalie aquilo que te prende ainda. Às vezes você tem raiz daquele lugar que você veio. Será que falta tirar alguma coisa ainda para eu chegar do outro lado da margem? Não sou eu que vou julgar. Cada um julgue a si mesmo. Amém, irmãos? Continuamos. Aí no versículo 36 ele diz assim, ó, e eles, deixando a multidão, levaram consigo os discípulos, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. Eu quero chamar a atenção aqui, ó. E havia também com ele outros barquinhos. Você sabe quem são esses barquinhos? São aqueles que estavam junto à areia do mar, que ouviram a pregação do Senhor Jesus, ouviram os ensinamentos dele. E na hora que ele chamou para passar, resolveram pegar o teu barquinho e ir para o outro lado. Você sabe o que é o barquinho? Cada um de nós aqui somos um barquinho. Barquinho é a nossa vida. Então tudo que a gente está aprendendo cada quinta-feira, cada sábado, cada culto de oração que a gente vem, ele está ensinando e está falando assim, ó, você quer pegar teu barquinho e passar para o outro lado? Então cada barquinho desses aqui, irmãos, é a nossa vida. Então hoje ele está falando para cada um, ó, vamos barquinho comigo para o outro lado? Agora, irmãos, note que a primeira coisa que os discípulos fizeram foi o quê? Os levaram como ele estava. Então, quando você decidir deixar a margem que tem tudo que desagrada a Deus, para passar para a margem onde tem tudo que agrada a Deus, você sabe que tem que ser o primeiro que você tem que chamar para o teu barquinho? O próprio Senhor Jesus. Nas nossas vidas, irmãos, quando nós resolvemos passar, deixar o nosso passado, eu posso falar, deixar o nosso presente, às vezes o nosso presente que nos prende de ir para o outro lado, não é nem o passado. Quando nós temos que deixar o nosso passado presente para ir para o outro lado nas nossas vidas, o primeiro a estar conosco é o próprio Senhor Jesus. Porque somente Ele, irmãos, pode nos fortalecer nos momentos difíceis, nos livrar do dia mau, nos alegrar no dia triste. Ele pode nos servir em todos os momentos da nossa vida. Agora, olha que interessante, Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, no nosso barquinho, na nossa vida, Ele quer estar com a gente, não é só hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele quer estar com a gente até a consumação dos séculos. Amém. Continuando, no versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, irmãos, note que os discípulos estavam com o próprio Senhor Jesus no barco,
foram para o outro lado, estavam indo para o outro lado da margem, procurando fazer o que agradava a Deus, ao lado de Deus. A Bíblia nos relata que mesmo assim sobreveio sobre eles o quê? Um grande temporal. Não fala que foi uma chuvinha. O que nós concluímos com isso? Que quando nós também resolvemos deixar as coisas que desagradam a Deus, chamar o Senhor Jesus para os nossos barquinhos, que é a nossa vida, com Ele lá dentro, junto conosco, saiba que vai sobrevir sobre as nossas vidas uma grande tempestade. Mas isso, irmãos, é tudo pela vontade permissiva de Deus. Glória a Deus. Cuidado com lugares onde dão glória para o diabo. É o diabo desgraçado que está fazendo isso na vida da pessoa. É o diabo desgraçado. Todo mundo já sabe, o diabo é um desgraçado, é derrotado, é. Mas ele só age se ele pedir permissão para... Olha a vida de Jó, para ele tocar em Jó. Ele teve que primeiro pedir permissão. Mas por que Deus permite vir a tempestade? A gente sempre fala que Deus não trabalha com zona de conforto. Mas sabe o que Ele quer saber? Se no primeiro balançar do barco nós vamos pular dele, nós vamos abandonar o barquinho. Ele quer saber se nós temos fé nele, se nós acreditamos nele, se nós confiamos nele. Irmãos, quantas pessoas que estavam bem no caminho, por causa de tão pouco abandonaram a fé, por causa de tão pouco deixa de cultuar, de jejuar, de orar, de buscar, por causa de tão poucos, irmãos. E Deus nos prova. Cuidado também, porque tem lugares que falam que Deus não prova ninguém. Gênesis 21, 1, 2. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus prova ou não prova? Cuidado com lugares que falam que Deus não prova ninguém. Sempre duas perguntinhas que nós temos que fazer quando a tempestade sobrevém sobre nossas vidas. Meu Deus, o que eu estou fazendo que está em desencontro com a Tua palavra? Que eu quero me corrigir. Oh meu Deus, o Senhor está me provando? Amém, irmãos? Continuando, ele diz lá assim, ó. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te vá que pereçamos? Irmãos, nota que durante a tempestade o Senhor Jesus estava dormindo. Ele não estava preocupado com a tempestade, porque ele sabia que tudo aquilo ele ia resolver. Tudo aquilo ia se resolver. Ele é o começo, meio, fim. Ele sabe de todas as coisas. Porém, irmãos, os discípulos até indagaram ele. Podemos dizer assim que os discípulos murmuraram: não se te importa que pereçamos? Você sabe que nas nossas vidas acontece a mesma coisa. Quem aqui nunca passou por tempestades na vida, que chegou a murmurar, a falar: eu não acredito mais em Deus, Deus esqueceu de mim? Quantas vezes a gente já não fizemos isso? Deus não liga mais para mim. A gente ainda coloca a culpa em Deus. Agora, você sabe o que é esse dormir de Deus, irmãos? Quando a gente ora, a gente clama, a gente jejua, a gente busca, e a resposta não vem. Pelo contrário, a tempestade só faz aumentar em nossas vidas. E Ele permite isso, irmãos, porque Ele sabe que são nesses momentos difíceis, desconfortáveis, quando o barquinho parece que vai afundar, irmãos, que nós devemos usar a nossa fé. Deus permite para saber como está a nossa fé. Guarde algo que eu vou falar para os irmãos. A gente pode ler sobre fé, a gente pode ouvir sermões sobre fé, a gente pode ouvir louvores sobre fé, mas são nas tempestades da vida que nós vamos exercitar a nossa fé. São nas tempestades da vida que nós vamos saber como está a nossa fé. Olha o que diz em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé,
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em outras palavras, se você pular do barquinho, o Senhor Jesus não tem mais prazer nisso. A alma dele não tem mais prazer em nós, se nós abandonarmos o barquinho. Então, irmão, por maior que seja a tempestade da tua vida, ainda que o barquinho já está se enchendo de água, pergunta para ele onde você está errando diante da palavra dele, ou pergunta para ele se ele está te provando para ver como está a tua fé. Amém? Continuando lá no versículo 39 e 40, diz assim, ó, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, guarde algo. Quando nós colocamos o Senhor Jesus no nosso barquinho, que é a nossa vida, e confiamos nele, ainda que a tempestade sobrevenha em nossas vidas, e nós não temos fé a ponto de acalmar a tempestade, ele é fiel e verdadeiro para nos livrar da tempestade. Você sabe por quê, irmãos? Porque está escrito em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não podemos negar a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Aí você pergunta, mas você está falando que a gente está sendo infiel, os discípulos foram infiel? Em algum momento, em alguma trajetória, fizeram algo que não foram fiel diante de Deus. Porque onde que o Senhor Jesus se encontrava, como nós já aprendemos? Na popa. Popa é a parte de trás do barco. E está escrito lá em Isaías 53:5, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, qual que era o lugar do Senhor Jesus dentro do barquinho? Na proa, que é a frente. Então, em algum momento, ou não estavam sendo fiel ao Senhor Jesus, ou Deus estava provando eles para saber como estava a fé deles. Glória a Deus. Mas o grande mistério, irmãos, é que ele repreende o mar e diz para os discípulos, né? Por que sois tão tímidos? Sabe o que ele está querendo dizer com isso daí? Por que vocês não crescem em fé e não creem em mim? Ele diz para cada um aqui presente, nós temos que crescer em fé e temos que crer cada vez nele. Porque se nós crescemos em fé e cremos nele, nós vamos passar por qualquer tempestade em nossas vidas. Aí vem a grande pergunta, mas como que eu vou crescer em fé? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você está num lugar onde não tem palavra? Tem como você ter fé? Tem como você crescer em fé? Primeiro você tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Em outras palavras, diante das tempestades da vida, usa a palavra de Deus. A fé pelo ouvir a palavra de Deus. Abra que ele te dá uma resposta como que você deve agir. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lembra que eu falei que ele quer que nós crescemos em fé e crescem mais nele? Quando nós fazemos isso, irmão, ele nos galardoa, ele nos recompensa. Qual que é a recompensa? Ele acalma a tempestade em nossas vidas. Em Hebreus 11:1 está escrito assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas olha o que acontece no versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe qual que é esse momento aqui nas nossas vidas, irmãos? É aquele momento que você vai olhar um para o outro e vai falar assim, eu não acredito como está a minha vida hoje, o que Deus fez, como era antes e como a minha vida está hoje. Esse momento aqui é o momento do testemunho. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o momento do testemunho, onde o irmão vem aqui na frente e fala assim, ó, a minha vida estava assim, o caminho foi, eu me desprendi de tudo que desagradava a Deus, entrei no barquinho com Ele,
mostrei o caminho. Durante o barquinho, que é a nossa caminhada, irmão, para o outro lado, eu fui conhecendo a verdade. Quando eu cheguei para o outro lado, eu alcancei a vida. Então eu sou o caminho, onde tem a verdade que nos leva à vida. Então esse é o momento do testemunho, irmãos. Jesus deixa claro, irmãos, que se nós crermos e termos fé, tudo é possível em nossas vidas. Não há tempestade que nós não possamos passar. Pelo contrário, Ele nos diz que nós alcançamos a bonança. Se você for procurar o significado de bonança, irmãos, bonança é um substantivo feminino da língua portuguesa que descreve o estado do mar favorável à navegação. Bonança também significa calma, sossego, tranquilidade, ventura, felicidade. Quer ter felicidade na tua vida? Monta no barquinho, chama o Senhor Jesus e atravessa para o outro lado da margem. Ainda que você não tenha fé a ponto de acalmar a tempestade, Ele é fiel e verdadeiro para acalmar a tempestade para você, mas basta você querer colocar Ele dentro do teu barquinho. Glória a Deus. Mateus 17:20 diz assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí eu fiz uma pergunta, ele começa assim: por causa da vossa incredulidade. Então, será que naquele momento os discípulos foram incrédulos diante dele? Sim, pode ser, porque eles não acalmaram o mar. E outro dia também eu fiz uma pergunta, até a gente estava aprendendo sobre isso. Mas a nossa fé, será que é tão pequena assim? Porque ela fala que se for do tamanho de um grão de mostarda, eu falo para o monte, sai daqui e vai para lá, ele vai. Mas a gente tem que ver em proporção. A palavra de Deus não é uma fonte inesgotável. É uma fonte sem fim, não é? Imagina um grão de mostarda de uma coisa imensurável, que você não consegue mensurar o tamanho. Não é pouca coisa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui e eu entrego a palavra na noite de hoje. Primeiro, avalie qual margem você se encontra hoje. Se é na margem que tem tudo que agrada a Deus, ou se é na margem que tem tudo que desagrada. E o conselho é, se você está na que desagrade, monta no barquinho e vá para o outro lado da margem. Deixa tudo que te impede para passar para o outro lado da margem. Saiba que mesmo estando ao lado do Senhor Jesus, fazendo a vontade dEle, as tempestades virão em nossas vidas. É inevitável. Muitas vezes as nossas orações não serão respondidas diante das tempestades. Nós clamamos, oramos, jejuamos, mas isso porque Ele quer que nós exerçamos a nossa fé nele. Ainda que a nossa fé não nos livre da tempestade, Ele é fiel e verdadeiro para acalmar a tempestade em nossas vidas. Porque mesmo nós sendo infiéis, Ele continua. Se usarmos a fé, nada nos será impossível. E a fé nos leva a bonança, felicidade. E eu leio aqui o último versículo, Romanos 14, 2, 3, que diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ele está querendo dizer, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Mas o que tem fé para comer carne não despreza o que come legumes, e o que come legumes não julga o que come carne, porque Ele os tem, Ele recebeu os dois, tanto o que come tem fé para comer carne, quanto o que tem fé para comer legumes. Irmãos, eu encerro falando que a gente tem duas maneiras de chegar do outro lado da margem. Ou nós colocamos o Senhor Jesus no nosso barquinho, ou nós andamos sobre as águas. Ambos nós vamos precisar de fé,
Porque Pedro, quando começou a andar sobre as águas, enquanto ele estava olhando para o Senhor Jesus, ele estava indo. Quando ele olhou para o tamanho do mar, quando ele olhou para o problema que poderia ter, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Acho que tá bom já, né? É a terceira vez que o Senhor fala conosco. Passa para outra margem. Passa para outra margem. Passa para outra margem. Mas pegando um gancho naquilo que ele ministrou, eu só quero ler o Salmo 23 para os amados, que diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, aí vem, nada me faltará. Mas é uma condição, o Senhor tem que ser o meu, e se Ele é o pastor, Ele está na frente, Ele não está atrás. Se Ele é o pastor, Ele vai na frente, conduzindo as suas ovelhas. Aí Ele fala assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos. Aí Ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer, se Ele guia até as águas tranquilas, significa que o salmista aqui estava em águas tranquilas, irmãos? Não. Então guarda isso, tá? Quando o Senhor é o nosso pastor, da onde vai vir eu não sei, mas nada vai chegar, irmãos. Se tiver que dar ordem aos corvos para servir, Ele vai dar ordem aos corvos para servir. Se tiver que fazer sair água da rocha, Ele vai fazer sair água da rocha. Se tiver que transformar água salgada em água doce, Ele vai transformar. Se Ele tiver que acalmar a tempestade, Ele vai acalmar a tempestade. Enfim, mas Ele tem que ser o nosso pastor. Ele só quis ensinar os discípulos também, que quando os discípulos colocaram Jesus como pastor da vida deles, fazendo o quê? Despertando Ele, tirando Ele da polpa, pronto, o Senhor cuidou de conduzi-los para águas tranquilas. Amém?